réis mortais. Como ousam falar de mim, Loki, o deus da astúcia e da inteligência? Ah, sai daí, Loki. Chega pra lá. Sai que o vídeo é nosso. Cara, hoje a gente vai falar sobre Loki, o deus da astúcia, o deus da inteligência, da sabedoria e também, por que não, o deus da mentira. Esse cara que todo mundo gosta muito no universo Marvel. Mas, peraí, a gente não vai falar do universo Marvel. A gente vai falar da mitologia nórdica, da onde o verdadeiro Loki vem. Vem com a gente para seguir essa história. Valeu, galera. Vamos lá juntos. A mitologia nórdica é muito maneira, né, gente? Vocês sabem o que é isso? A história dos deuses de lá da região da Escandinávia, da Alemanha e de vários países da região do norte do nosso planeta. Cara, tá tudo contido nos livros chamado Edas. Pô, procura aí depois. E-D-D-A-S. Edas. As Edas que vão falar assim, de várias narrativas heróicas, de várias narrativas importantes, mas em especial a origem do universo, a origem de tudo e também a história dos deuses. Não tem como falar de tudo nesse vídeo, cara, porque o vídeo precisa ser mais curto, né? Então é o seguinte, eu vou falar basicamente, né, que nós temos vários reinos, dentre eles Asgard, que é a morada dos deuses, e temos também Jotunheim, a terra dos gigantes, né? Temos o Midgard, que é o reino onde ficam os homens, e nós temos a gigantesca árvore Yggdrasil, que é muito importante pra gente, que é onde esses reinos estão. Quem mora em Asgard são os grandes deuses Aesir, né? Como por exemplo Odin, que é o deus que tudo sabe, o pai de todos, Allfather, e temos também os famosos filhos de Odin, Thor, Loki, você sabe da Marvel, né? Cara, Thor poderoso, super poderoso, mas pô, meio estúpido, e o Loki, que é astuto pra caramba. Ele não é necessariamente filho de Odin. Pô, essa é a primeira parada, todo mundo sabe. Loki é um deus de múltiplas faces. A origem dele é incerta, cara. As Edas não dão como certo exatamente quem é Loki. Tem tradições que falam que ele é filho de Odin, que é irmão de Thor e tal, mas tem tradições que falam que ele é talvez até o irmão de Odin. É uma das tradições da Edda poética que fala disso. Então, cara, é muito interessante essa história do Loki, que ele é amigo em tudo, até nos seus poderes. Ele pode se transformar em qualquer coisa, a gente sabe disso. Menos em seres aéreos, alados. Ele não pode se transformar em seres assim. O Loki, cara, ele pode se transformar em urso, pode se transformar em javali, pode se transformar em outras pessoas. E por isso, ele usa muito isso junto à sua inteligência suprema para fazer da sua astúcia a grande arma que ele tem. E, cara, com essa arma, ele vai ter uma série de utilidades. Ele vai fazer coisas tanto boas quanto mais para os deuses. Isso é interessante, ele não é maligno, ele não é vilão, né, da forma que a Marvel colocou, ou da forma que o próprio cristianismo fez parecer quando o cristianismo chegou e encontrou com esses mitos de origem aí da mitologia nórdica. Mitos aí que circularam muito em século XII, século XIII e tal. O Loki da mitologia nórdica, ele é ambíguo, ele tem ordem e caos dentro dele. É um deus que tanto causa confusão quanto resolve boa parte delas. Então assim, quando alguém fazia besteira, geral já sabia, pô, isso foi o Loki. Tinha certeza que foi ele. Agora, para resolver as paradas, geralmente era ele também, porque era astuto. Os deuses falavam, pô, Loki, é contigo. Seu Salvador está aqui! Então essa ambiguidade é importante, é um deus de caos e um deus de ordem. Ele traz também pra gente a grande destruição, que é o Ragnarok, é o fim de tudo. Odin sabia disso, isso é muito estranho, que Odin recebeu Loki no palácio dele sabendo que o cara ia trazer o caos no final, né? E, enfim, mas o Loki trouxe o fim de tudo. Ele aprontou tanto com os deuses, né, que em um momento ele é expulso do palácio, ele chega a ser punido numa caverna, ele é amarrado pelas tripas do próprio filho, e é veneno de serpente que é usado para puni-lo diariamente. Parece até com Prometeu dos gregos. E aí, cara, depois de tudo isso, tudo que ele sofre lá com os deuses e tal, tem um momento que ele mesmo vai se vingar, ele vai querer trazer, né, com a sua ira, com a sua inteligência, o fim de tudo, o Ragnarok, que Odin já havia previsto há muito tempo, quando em contato com uma mulher do mundo de Hel, né, Helheim, que é o domínio da filha do Loki, a deusa que reina sobre os mortos, a Hela. Tá? É isso, cara. A Hela na Marvel, ela é irmã do Loki, no filme, né, no MCU.
Mas nos quadrinhos da Marvel não é, ela é filha do Loki, e na mitologia também ela é filha do Loki. É uma das filhas do Loki com a giganta Angrboda, tá? Com quem ele vai ter a Jormungandr, a serpente do mundo, que é a filha dele, e o famosíssimo lobo Fenrir, que é o lobo que devora Odin, que mata Odin. Odin, o deus que sabia de tudo, o deus que deu um olho em troca de mais conhecimento, deixou esse olho na árvore da vida, no Yggdrasil, e usava os seus corvos para poder saber de tudo. O deus que sabia de tudo acaba sucumbindo no Ragnarok porque assim estava escrito que deveria ser, é o que eles acreditavam. Os deuses morriam numa grande batalha, iam para o Valhalla, todo mundo fala disso, né? Do salão onde os heróis iriam festejar depois de morrer em batalha. Então, cara, muito sinistro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Loki e a extensão dos seus poderes? Cara, para começar, ele não é assim mais fraquinho que o Thor, ele rivaliza muito com seus irmãos e ele tem força para isso. Cara, é sinistro. Inclusive, ele mata, sem querer até ou querendo, não sei, o Loki é ambíguo, a gente não sabe. Eu me sinto um rato. Ele mata um dos seus irmãos, Balder, que também na tradição é conhecido como Baldur. Tem até jogo, Baldur's Gate e tal, que é baseado nele. God of War ele aparece também, se não me engano. E o Balder, que era um dos irmãos mais sinistros, mais velhos, mais poderosos, belos, tal, não sei o quê. O Balder é morto pelo Loki. Qual é a história? A história é que o Odin sabe por um oráculo que o Balder vai morrer. E aí, cara, ele fala com a Lady Frigga, que é a esposa dele, é a mãe, né, dos deuses e tal. Ele fala com a Lady Frigga que o filho vai morrer. E ela, preocupada com tudo, preocupada com a morte de Balder, ela faz todos os seres do mundo jurarem que não vão matar o Balder. Sinistro. Com isso ele fica imortal, invencível. Só que, pô, imagina você invencível. Imagina, cara, você, tipo, nada te machuca. O cara começou a brincar com isso. E aí os deuses também. Ele pegava o machado, cortava ele. Pô, que brincadeira, hein? Deus do céu. Pegava o machado, cortava ele, não acontecia nada. Batia nele, envenenava, nada, matava Balder. E o Loki, cara, o Loki tá vendo essa parte assim, pô, caraca, eu tô entediado, meu irmão, não aguento mais isso. E o Loki vai fazer besteira. Ele vai lá, ele se disfarça de idosa e vai até a sua mãe, Lady Frigga, que não é mãe, na verdade, é quem, né, criava lá os deuses, é a mãe dos deuses, mas o Loki não. Loki não. Loki é filho de gigantes. Ele é filho de Faulbati, que é um gigante de gelo, e Laufey, que é uma giganta de gelo. São inimigos dos deuses lá de Asgard, né? Então é o seguinte, galera, é importante isso, Loki não é um deus convencional, mas está naquele palácio ali. Agora, voltando à história, ele vai se transmorfar, vai virar uma idosa, e vai lá até a Lady Frigga e fala, pô, então, esse cara não morre? Aí a Lady Frigga fala, ele não morre, tal, meu filho, tal, eu fiz os seres jurarem, tal, que não vão matar ele. É só aquela plantinha ali que tá ali que eu não fiz jurar, porque aquela planta que tem ali na floresta, ela é muito novinha e não pode oferecer nenhum problema. Aí o Loki, astuto, esperto, né, vestido de mulher, de senhora, ele vai, sai de lá, cata a planta, e ele pega dessa planta parte do caule e parte do que ela tinha de substância, e entrega nas mãos de um dos irmãos dos deuses lá, que era cego. E ele chega para esse deus e fala assim, por que você nunca atacou o Balder e tal, nessa brincadeira? E o Deus fala, pô, é óbvio, né? Eu sou cego, eu não ia acertar. Aí o Loki fala vestido de senhora e tal, ele fala assim, cara, então vai lá, só pega esse pedaço de planta e taca nele, crava essa planta nele que não vai dar problema nenhum, porque ele não morre por nada. E o irmão que foi cego foi lá e fez isso, cravou a planta. Só que, para desespero de todos, Balder cai no chão. Até o Loki deve ter ficado, né, imagina, impactado. Balder cai no chão e cai feio e morre. Olha o impacto disso, olha a maldade que circulou a partir disso, desse ato. Balder morreu, os deuses choraram. A esposa de Balder no velório parece que morre também, fica triste, entra na depressão. Odin chora muito a morte do filho. E Odin vai até o mundo dos mortos, vai até Helheim, vai falar com Hela, filha do Loki, e fala assim, cara, não tem como reaver o Balder, não tem como reanimar ele. E ela fala, tem sim, desde que todos os seres vivos chorem por esse cara. Aí Odin fala, beleza, pra já. Chama os mensageiros e manda os mensageiros colherem as lágrimas de todo mundo. Chega em um momento, uma giganta de gelo que fica em alguma caverna, uma coisa do tipo, ela diz assim, meu irmão, não vou chorar nem que a vaca tussa, esse cara vai continuar apodrecendo lá em Helheim. E não conseguem colher a lágrima dela. Ela diz que é de Hela continuará sendo, que é a alma do Balder. E ele só vai voltar no Ragnarok, no evento final, no cataclismo, né, final e tudo. E tem gente que fala assim, que essa giganta era o Loki também transmorfado para que, tipo assim, não acontecesse o caso, não houvesse a hipótese do irmão dele ressuscitar e sabendo que foi ele que atacou, né, que se vingasse do Loki.
É bem possível. Esse é o Loki, cara. E pior que depois, na vingança de uma das filhas lá de Odin que vão se vingar e tal pela morte de Balder, a vingança vai acabar chegando no irmão cego que matou Balder. Ele que é o acusado da história toda. Muito sinistro. Tem outras histórias também, tem várias. Não dá para contar todas, infelizmente. Mas eu posso falar de umas ou outras. Uma, por exemplo, quando a galera queria fazer a Skadi, que é a deusa gigante de gelo, que é a deusa do inverno, queriam fazer ela rir e ninguém conseguia fazer rir de jeito nenhum. O Loki, cara, se transmorfou num sujeito, num pastor, pelado, olha que loucura. Amarrou no próprio testículo dele uma corda e na outra ponta um bode. Ele fazia o bode correr e puxar ele, e ele em agonia gritando e a Skadi ria. Olha isso, que história bizarra. Bem história nórdica mesmo, né, desse povo aí viking e tal. Então, assim, cara, são várias histórias. Agora, para fechar, eu tenho uma muito legal para fechar aí com vocês. Que essa história impactou toda a cultura pop que você possa imaginar. Tudo que você gosta de cultura medieval, Senhor dos Anéis, né, Vikings, Skyrim, quem gosta do jogo, meu irmão, tudo vem daí porque, assim, foi o que impactou o Tolkien para fazer o Senhor dos Anéis, que inspirou todas essas outras obras, né, Game of Thrones e tal. Então, cara, essa história é muito importante. Fica aí para você ouvir. Me diga! Essa história é o seguinte. Tava Loki, tava Odin, mais alguém com eles, em Nidavellir, que é a terra dos anões. E os anões aí nessa história são muito gananciosos, né? Adoram ouro, exploram muito ouro e tal. Eles estavam na terra dos anões e uma hora ficaram com fome. Aí foram caçar. No que foram caçar, o Loki viu uma lontra, né? E ele tá com uma pedra na cabeça da lontra e a lontra morreu. E aí ele foi lá e esfolou a lontra. Normal para quem caça naquela época. Esfolou, comeram a carne dela, depois levaram a pele e fizeram tipo um casaco, uma coisa assim. De repente eles chegam na casa de um anão que vai ser hospitaleiro com eles, que dá um jantar para eles, que, porra, atende eles numa boa. E aí, quando o Loki fala assim, vou dar um casaco para esse cara, vou dar o casaco de lontra. Nisso o anão olha e fala assim, caraca, é o meu filho. Que merda. Que podia virar lontra, magicamente. Vai entender, né? E aí ele fala, é o meu filho. Você matou meu filho. E aí ele acusa o Loki, aí ele vai em cima, aí o Odin que vai resolver tudo. E o cara fala o seguinte, olha, é o seguinte, ou eu quero a cabeça do Loki, ou eu quero, em peso de ouro, a pele do meu filho. Por exemplo, essa pele de lontra que tem que estar cheia de ouro aí, que tá tudo certo. Anões, né, gente? E aí o Odin, Loki, é com você, resolve essa parada aí. E o Loki vai resolver, cara. Como tudo, ele sempre resolvia. Ele fala, beleza. Então ele foi caminhando, ele foi pela terra dos anões, né? Até pensou em ir pra terra dos gigantes. E quando ele tá na floresta, de repente bate a fome, de novo. E aí ele vai e ataca lá uma parte com peixes e tal, pega um salmão. No que ele pega um salmão, meu irmão, o salmão começa a falar com ele. Caraca, o salmão começa a falar com ele. Que viagem é essa, velho? O que fumaram pra falar essa história aí, cara? Que coisa doida. Os Edas nórdicos eram muito loucos. E aí o salmão começa a falar com ele. Era um anão, cara. Esse anão falou com ele, não me devora, porque se você me devorar, cara, você vai perder uma grande oportunidade. Na minha casa tem muito ouro, eu posso te levar lá. Não me devora, preserva minha vida que eu te dou meu ouro. Esse anão era ninguém menos do que Andvari, realmente um anão muito poderoso. Levou Loki pegou tudo que é ouro na casa dele, mas viu que ele escondeu alguma coisa no bolso. E aí o Andvari estava escondendo, e o Loki olhando, o Loki falou assim, meu irmão, me dá isso que está no seu bolso aí. Era um anel, chamado Andvarinaut, o anel de Andvari. E o Andvari, ele até queria que o Loki levasse, mas ele fingiu que não queria. E aí ele falou, pô, não vai dar. Aí o Loki falou assim, pô, me dá aí, me dá o que o Odin quer. Aí o Loki pegou esse anel e levou pro Odin, virou presente e tal. Ele sempre fazia isso para puxar o saco, fazer uma média com o Odin, tá? Isso tudo antes dele atacar o Odin, antes de Ragnarok, antes disso tudo. E aí o que acontece? Ele levou o Andvarinaut, levou o anel. E quando chegou na casa do anão que foi hospitaleiro, deu a pele de lontra cheia de ouro e falou assim, toma aí, ó, compensei a morte do seu filho. Beleza, tudo certo. O anel já estava até no dedo do Odin. Quando de repente o anão falou assim, tá faltando um espaço aqui. Você vai fazer o seguinte, vai me dar esse anel aí que eu vou botar esse anel aqui para cumprir o espaço de ouro, para completar o espaço de ouro. Aí o Loki, não, e tal, acabaram dando o anel para ele. Odin e Loki meteram o pé e foram embora. Sabe o que aconteceu? Esse anel provocou a maior disputa na família desse anão. Os herdeiros dele brigaram, os filhos dele brigaram, todo mundo brigando por causa do anel. O anel gerou discórdia, um anel impregnado por uma maldição. E a história desse anel impacta toda a cultura pop, por quê? É ele que inspira a ópera do Richard Wagner, O Anel de Nibelungo. Ele inspira, cara, O Senhor dos Anéis e toda a história do Senhor dos Anéis, baseada nesse anel de poder que desperta a ganância nos homens. Muito irado, todo mundo aqui ama Senhor dos Anéis. E
inspira até Cavaleiro Zodíaco, a saga de Asgard, né, da Hilda. Não sei se vocês sabem, mas o herói Siegfried é o herói que vai depois buscar esse anel de Nibelung, vai buscar os tesouros também da região. Cara, muito irado, muito, muito interessante. E a última história, só pra fechar, cara, o Loki, cara, o pessoal tá brincando aí do gênero fluido, falando assim, porque Loki não tem gênero. Loki nunca teve gênero. Loki vira qualquer coisa mesmo, vira homem, vira mulher, vira até animal. Tem uma história que um gigante falou para os deuses assim, eu vou construir uma muralha no entorno do palácio de Asgard. Esse gigante estava disfarçado de pessoa comum, tá, ok? E aí o que acontece? Os deuses falam assim, não, vai construir por quê? Aí o cara, não, olha só, se eu construir essa muralha dentro do prazo do inverno, eu quero 2 deuses aqui comigo, era o deus do sol, o deus da lua, se não me engano. E aí os deuses, não vai rolar, mas ter uma muralha era muito importante. Aí o Loki tava lá e falou assim, não, cara, a gente fecha, beleza, a gente pega a muralha, tranquilo, a gente dá os deuses. Isso, o Loki é muito louco. O Loki já raptou Deus, raptou Iduna, por exemplo, que era a deusa que cuidava das maçãs, pegou a maçã que dava longevidade, porque os deuses nórdicos não são imortais, eles ganham longevidade comendo essa maçã. O Loki já fez de tudo, cara, aprontou muito. E aí, uma das coisas que o Loki faz aí é isso, falou, meu irmão, faz a muralha aí, que se você concluir antes do inverno terminar, a gente dá os deuses para você. Aí depois, o cara usou a ajuda de um cavalo dele que era muito veloz, e ele foi conseguindo, né, terminar e tal. Quando os deuses falaram assim, Loki, ele vai terminar no prazo. Odin virou pro Loki e falou assim, meu irmão, se vira aí, resolve isso. O que o Loki faz? O Loki se transforma em égua, e ele vai lá e atrai o cavalo do cara pra floresta, e eles copulam, coisa louca. E ele tira o cavalo da produção, e com isso um cara não consegue terminar a muralha antes do inverno acabar, e com isso os deuses ganham a aposta, ganham a muralha, e a divindade dos Aesir, né, o pessoal lá de Asgard, ninguém é levado por esse gigante. E aí o Loki, cara, é muito sinistro com isso. E o Loki ainda fica grávida enquanto égua, olha isso, fica prenha. E tem um pequeno cavalo de 8 patas que ele dá de presente para Odin. Cara, essas são várias das histórias que falam do Loki, que é de tudo, né? Um deus astuto, deus da mentira, deus da astúcia, deus da inteligência, e deus do caos, deus da ordem ao mesmo tempo. E dizem que até deus do fogo, olha isso. Esse cara é muita coisa. Se você curtiu essa história sobre mitologia nórdica, se você quer mais coisas sobre mitologia nórdica, ou sobre mitologia em geral, ou história, fala aí com a gente, escreve aí, comenta. Valeu, galera. Tamo juntos. É isso. Valeu, Loki. Réis mortais. Valeu, meus heróis.